Uma luz que surgiu no meu pensamento e no ar ao redor vive livremente. Nas linhas do tempo vão se cruzando vozes, bela rede leve em malhas envolvendo o som. Essa é uma pequena introdução para a gente falar sobre regressão de vidas passadas. Porque todo mundo que está encarnado precisa fazer essa terapia. E eu vou te explicar por quê. Já ouviu falar na palavra integridade, integração, ser humano integral? Já ouviu esses termos? Tem uma obra psicológica da Joana de Ângeles que fala muito sobre esse termo, integral, ser humano integral. Nós precisamos ser inteiros, nós precisamos ser, né? E se fica faltando um pedaço nosso, a gente vai se sentindo desanimado. Por quê? Porque ânima é alma e nós precisamos ter todas as partes da nossa alma integradas no nosso ser. Entende? Ué, mas como que acontece esse negócio de eu fico desintegrado? Seria isso, né? Mais ou menos isso. A gente está em desenvolvimento. Então, a gente, na verdade, é um vir a ser. Esse movimento que a gente vai fazendo no sentido do autoencontro, do autoconhecimento, precisa acontecer nesse movimento essa busca por nós mesmos. Como a gente não começou agora, no nascimento, nós, essência, já temos uma longa história antes desse nascimento aqui, dessa personalidade atual. Isso explica por que tantas crianças, já ao nascer, demonstram grandes aptidões ou tendências para algumas coisas. E por isso também existe a questão da individualidade. Nós tivemos começos diferentes, caminhos diferentes foram percorridos. Então, cada ser aqui na Terra teve um determinado início, que foi num determinado tempo. Então é lógico que a gente não vai ser igual. Por mais que a gente essencialmente seja igual, nós vamos ter uma individualidade única. E nós precisamos compreender quais são as forças que atuam na nossa individualidade. Porque a nossa individualidade ela é composta em 3 instâncias, né? Nós temos a nossa personalidade, que é expressada por esse corpo aqui, e representada pelo nosso consciente, que é os 10% do que nós somos, o resto é inconsciente. Nós temos uma outra instância mais complexa, que é a nossa alma, ou o nosso psiquismo, a nossa casa psíquica, e nós temos a essência, que é o nosso espírito, o grande espírito, né? Então, como que a gente faz para ir integrando todas essas instâncias e conseguindo trazer aqui para a Terra a manifestação de um ser integral? Nós precisamos ir compreendendo o que somos e o que estamos e nos desidentificar do que estamos, mesmo sabendo que precisamos estar aqui nessa configuração transitória. Então a gente não vai negar essa configuração. Nós estamos tendo uma pequena interferência, uma intervenção de um serzinho de luz, que é um gatinho. Lindo, né? Tá aparecendo, gatinho? Olha lá, ela veio aqui para somar com a gente. Então eu vou continuar, porque tá tudo valendo. Olha lá, ela chama Inga, que na verdade foi inspirada daquela símbolo do taoísmo, que é negro e branco, que tem uma pontinha branca no negro, uma pontinha preta no branco, porque ela tem essas duas cores. E a gente está falando de integração. Então, um dos processos que faz parte da integração é integrar as polaridades masculino e feminino. Então, é a integração dos opostos, que são complementares, na verdade. Então, tem tudo a ver a Inga aparecer aqui agora. Vamos continuar. Vamos falar um pouco, então, a gente já falou sobre corpo, sobre a personalidade atual, que é transitória, que ela está a serviço do meu ser, do que eu sou essencialmente. E ela não sou eu de verdade, né? E nós vamos falar então da alma, que é essa segunda instância que eu falei. Imagina que a alma é como se fosse uma casa cheia de cômodos. Muitas vezes a gente sonha que está numa casa, então tem a ver com esse ambiente psíquico nosso.
E aí a gente tem um cômodo que está mais acesa a luz. É nesse cômodo que a gente pode dizer que está o nosso consciente. Mas todos os outros cômodos fazem parte da minha casa. Então, na terapia com regressão de memória, inclusive de vidas passadas, que eu chamo de reencarnações passadas, né? Porque a vida é uma só que se estende do início até o infinito, e com alguns intervalinhos, né? Que vão oscilando como onda, assim, vida não física ou semimaterial e vida física. E assim a gente vai alternando, assim. Então quando você estica essa onda, vira uma grande linha, né? Que se estende para o infinito. Mas a gente não lembra disso por quê? Porque a gente está sujeito à lei de esquecimento. E essa lei ela é benéfica, ela nos favorece. Seria muito difícil a gente lembrar tudo que a gente fez. E lembrar qual é a nossa relação anterior com as pessoas que a gente convive e com as nossas personalidades do passado. Então o processo de integração passa por aí. A gente precisa acessar esses cômodos que estão escuros da nossa casa e ir lembrando para a gente ir integrando. Então a gente vai expandindo aquele pequeno espaço dentro de nós que está aceso e nós vamos ficando mais conscientes do que somos, de onde viemos, o que viemos fazer e para onde vamos. Então essa terapia, ela nos permite fazer essa expansão de consciência. E uma das coisas que compõe essa expansão é a gente ir resgatando partes nossas que estão aí presas em outras coisas. Como eu falei, a gente já teve várias vidas, então a gente já teve várias personalidades. E é importante que a gente vai mudando a configuração para a gente conseguir desenvolver a empatia, que é se pôr no lugar das outras pessoas, que é conseguir ter uma visão mais global do que é ser humano. Eu preciso viver vários papéis diferentes. Então, uma hora nasço numa configuração de homem, mulher, numa nacionalidade, num tipo de cultura. Eu vou fazendo essas alternâncias para que eu possa ir me tornando mais inteiro através da experiência que eu vou adquirindo nessas várias configurações. Só que quando eu nasço novamente, devido à lei de esquecimento, que é benéfica, mas ela é um véu, ela deixa transpassar algumas coisas para mim que estou aqui nesse tamanho reduzido de personalidade atual. Então fica vindo sentimentos que eu não sei de onde vêm, padrões de pensamento que eu não sei de onde vêm, e muitas vezes traumas que não foram integrados, que não foram resolvidos do meu passado, inclusive antes de nascer, fica reverberando. Então vai trazendo uma coisa que a gente chama de ressonância com o passado. E isso, no processo de autoconhecimento, é um dos aspectos que eu preciso integrar, essa coisa das personalidades do passado. Quando eu me permito acessar essas memórias, no nosso método, que eu tive um aprendizado dentro da BPR, é respeitado a lei de esquecimento. Então, não é forçado nenhuma porta dessa casa. A gente vai acessar os cômodos que já estão abertos e que já estão trazendo informações inconscientes. E isso através de uma inteligência maior em nós, que a gente pode chamar de eu superior ou algum ser de luz que nos orienta nesse processo. Então, tudo é feito de modo muito espontâneo. A pessoa que vai passar pela terapia, ela só se coloca à disposição. Nós, terapeutas aqui da Terra, ajudamos no sentido de que ela possa relaxar e que ela possa se expandir através de mantra, através de música, e aí ela vai chegando nesse estado de consciência com expansão de consciente, entende? Então ela não vai dormir e nem vai ficar inconsciente no processo, que é muito importante, porque aí ela vai trazer do inconsciente dela. E através dessa terapia, ela vai entrando em contato com essas personalidades dela do passado. Então, quando alguém vira pra gente e fala assim, você é bipolar, você tem múltipla personalidade, então a boa notícia é o seguinte, todos nós temos, tá? É que alguns recebem uma plaquinha e outros não. E às vezes aqueles que não tomam remedinho para não sentir certas coisas e aí fica entorpecido. Mas aquelas coisas continuam lá nos porões, nos outros cômodos da casa psíquica. E assim fica uma dependência desse entorpecimento para não sentir aquelas coisas.
Ou às vezes não é um remedinho, às vezes é alguma substância que vai me dar uma entorpecida ou algumas práticas que vão me entorpecer. O negócio, pessoal, é a gente ficar presente. Então a gente precisa estar com consciência expandida e não sem sensibilidade para aquilo que está em nós já, né? Então aí conforme a gente vai expandindo na terapia, a gente vai encontrando essas personalidades nossas, que são facetas nossas. Então a nossa alma é composta por uma multidão de pequenos eus. Conforme eu vou vendo, entrando em contato, aceitando, acolhendo essas partes minhas, eu vou integrando. Então o movimento que faz a integração, a energia que faz a integração, é uma energia de amorosidade por mim mesmo. Eu me aceito do jeito que eu vou me apresentando e vou me acolhendo. Então sabe aquela coisa que a gente faz na constelação familiar para o grupo, que é o grupo dos antepassados, que é o do nosso sistema, do nosso clã? A gente vai integrando todos os indivíduos, né? E tudo o que aconteceu no nosso passado ancestral, a gente precisa fazer no menos, que é o nosso grupo da alma, que são as nossas personalidades do passado. E conforme a gente vai resgatando, que no xamanismo tem esse movimento, resgate de alma, a gente vai ficando mais animado, né? Vai ficando mais inteiro, vai ficando mais presente. Então, uma força que vai se concentrando tem um maior poder de realização. Entende? É esse o movimento que a terapia com regressão de memória a vidas passadas, inclusive, nos permite fazer. Esse movimento de ser mais nós mesmos. E quando eu assumo a minha realidade, eu tomo posse disso e aí eu posso transformá-la naquilo que me convém para os próximos passos da minha existência, inclusive no momento presente. Entende? Então, olhar para o passado e integrá-lo nos deixa mais presentes e com maior possibilidade de êxito na reencarnação atual. Tá bom? Então fica essa dica importante. Nós do Samadhi trabalhamos com essa terapia. Tem outros colegas profissionais que também estão associados à BPR. E se você não é de Ribeirão Preto, você pode acessar o portal. Ou se você é de Ribeirão da região, você pode vir até nós, que a gente atende muita gente da região, e se entregar para essa expansão de consciência e movimento de integração da sua alma, para que você possa ser mais você mesmo e mais feliz. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e um grande abraço e até a próxima semana. Beijo!